Quero ler apenas esse verso para que possa servir de base para nós nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quero apenas usar esse texto como base para aquilo que a gente vai falar nessa noite. Irmãos, quando Deus começou a criar todas as coisas, Ele começou criando com a força da sua palavra, com o poder da sua palavra. Ele dizia: aconteça, e acontecia. Faça-se, e era feito. Haja divisão, havia divisão. Se forme, e se formava. Mas quando Deus criou o ser humano, o homem Adão, os irmãos sabem que Deus não disse, não foi na força da sua palavra. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quer dizer que não foi mais só na força da palavra, mas agora Ele mesmo criou o ser humano, né? Ele colocou a mão na massa para formar o ser humano. E Ele formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando a gente olha o relato da criação e da formação do homem, a gente vai perceber que é diferente de todas as coisas. Todas as coisas Ele criou na força da sua palavra. O ser humano, Ele formou a sua imagem e a sua semelhança. Já dali, mostrando que Ele não queria um relacionamento distante, um relacionamento artificial, um relacionamento superficial. Não, Ele queria que houvesse toque. Ele queria que houvesse relacionamento, comunhão, amizade. Quando Ele cria o homem, e o homem está ali no jardim do Éden, Ele cria aquele jardim para o homem, e naquele jardim o homem todos os dias recebia a visita de Deus. O texto vai dizer que todas as tardes Deus vinha visitar Adão e Eva, conversar com eles, se relacionar com eles, para saber como eles estavam. E os irmãos há de concordar comigo que no texto não tem nenhum local aonde estava escrito assim: local de encontro, local reservado para adorar a Deus, igreja, templo, santuário, lugar secreto. Não tinha um lugar específico aonde Deus vinha e se encontrava com o ser humano. Por que não? Porque a presença de Deus estava em todo o jardim. E quando Deus vinha encontrar com o homem, não importa se ele estava na beira do rio, ou se ele estava tomando conta de algum animal, ou se ele estava comendo de algum fruto que era liberado. O que importa é que quando Deus vinha, Adão já estava esperando, porque já era um encontro marcado para aquele relacionamento entre criatura e criador, criador e criatura. Então não havia um lugar específico para se adorar, não havia um lugar específico para o homem encontrar-se com Deus. Todo o jardim do Éden era o lugar de encontro com Deus. Não havia um lugar específico assim, reservado para a adoração. Não havia um lugar aonde o homem ia para lá e ali é o lugar de manifestação da glória de Deus. Esse nunca foi o interesse de Deus. Deus nunca teve o interesse de um lugar específico para que o homem o encontrasse. Pelo contrário, o desejo de Deus era que o homem nunca se afastasse da presença dele, era que o homem nunca saísse da comunhão com o seu Criador. Só que o problema, como os irmãos sabem, é que o homem pecou. Quando o homem peca, ele é lançado fora do jardim do Éden. Quando ele é lançado fora, ele também morre espiritualmente.
quebrando ali esta amizade, quebrando este relacionamento de contato, de profundidade com o seu Criador. O homem agora é lançado fora da presença de Deus por conta da presença do pecado. E aquele relacionamento, aquela amizade, aquele encontro que havia todos os dias, já não tinha mais, porque agora o homem era impuro perante Deus, e Deus é santo, então não tinha como ter um relacionamento, não tinha mais como ter uma amizade entre Deus e os homens. Passa-se o tempo, vai nascendo homens terríveis, nascem os melhores, que até tentavam buscar a Deus, só que propriamente dito, nasce um homem chamado Moisés, e esse homem Moisés é alguém que Deus preparou para aquele tempo, para que ele viesse ser o libertador, e não apenas o libertador do seu povo, mas também aquele que traria de volta uma coisa, um lugar, uma tenda, um local, para que a presença de Deus fosse visível novamente na presença do seu povo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, 8 e 9. Vai dizer assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. Como eu disse, Deus nunca pediu um lugar para habitar, Deus nunca pediu um lugar para que ele tivesse encontro com o homem. Aí Deus agora aparece para Moisés e diz para Moisés fazer um santuário, construir o tabernáculo, e tudo que fosse peça, ornamento, tudo que tivesse ali para pertencer ao tabernáculo, Deus iria dar as coordenadas, tudo iria ter um significado, tudo ali traria a visão do que Deus iria fazer ainda no Novo Testamento, na nova aliança. Deus estava dizendo: construam uma morada para mim, eu quero estar no meio do meu povo, eu quero estar no meio do meu povo, eu quero que o povo veja que eu estou no meio deles. Moradia, local da morada divina, ou também se chamava tenda da congregação. Deus manda com que Moisés construa uma tenda, um tabernáculo, um santuário onde ele pudesse habitar no meio do seu povo. O santuário era dividido em 3 partes: átrio exterior ou pátio, lugar santo e o santíssimo ou santo dos santos. Todas as tribos ficavam em torno do santuário. Lembre-se que aqui o povo estava na peregrinação, indo para Canaã. Então o povo estava peregrinando. O tabernáculo era todo portátil, todo desmontava, tirava tudo, desmontava. E como o povo estava em peregrinação, aonde o povo parava, eles construíam o tabernáculo. E o detalhe, a primeira coisa quando eles paravam era construir o tabernáculo. Primeiro ele construiu o tabernáculo no meio, e as tribos ficavam em volta do tabernáculo. Por quê? Porque ali também já tinha um significado, mostrando para o povo que o que Deus queria e sempre quis era estar no meio do seu povo, e que ele fosse o centro da vida do seu povo. Então ele estava no meio através do tabernáculo, e as 12 tribos construíam as suas tendas em volta do tabernáculo. O tabernáculo era portátil, todo desmontável, porque facilitava a caminhada do povo rumo a Canaã. Então a gente chega no tabernáculo. A primeira parte, como eu disse, é o pátio. E assim que você entra no pátio, você se depara com um altar, o altar do holocausto. Vai estar escrito em Êxodo capítulo 27, verso 1. Era no altar onde se matava o animal e colocava-se fogo. O fogo deveria permanecer aceso 24 horas por dia. É nesse altar onde as pessoas traziam o cordeiro para que fosse sacrificado. Alguém pecou? Alguém cometeu algum erro? Pega um cordeiro, traz o cordeiro para o
O sacerdote mata o cordeiro, degola ele, derrama o sangue e depois queima ele. Por isso que o altar deveria ter fogo permanente. 24 horas por dia esse altar estava lá ardendo, por causa que era o altar do holocausto. Por isso que Levítico capítulo 6, verso 12 e 13 vai dizer assim: o fogo arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13 vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse fogo também já representava a presença de Deus. Sempre que você vê fogo no santuário, no meio do povo de Deus, representava a presença de Deus. Então o fogo estava ali ardendo 24 horas por dia, não se apagava. As pessoas traziam o seu sacrifício para ser imolado e sacrificado ali naquele altar. E aí eu pergunto para vocês: imagine, irmão, se ainda hoje na igreja tivesse um altar do holocausto. Imagine que estariam os ministros ali, todos de branco, umas roupas bonitas, algumas partes coloridas, e você teria que trazer um cordeiro por causa do seu pecado. Imagine quantos cordeiros teriam aqui hoje para serem sacrificados. Imagine quantos pecados você cometeu no dia de hoje, e você tem que trazer o seu cordeiro. Imagine o tanto de sangue, mosca e um cheiro desagradável estaria aqui na igreja hoje. E seria justamente nessa parte aonde os irmãos estão. Imagine um altar aí, uma fila enorme, cada um de vocês segurando um cordeiro e imolando ele, cheio de sangue, e esse chão bonito aí, cheio de sangue, aqui cheio de mosca, um cheiro desagradável, e você esperando a sua vez de trazer um cordeiro. E aí você vai para casa depois que imolá-lo, e você já pensa assim: tenho que comprar o meu cordeiro para amanhã, porque amanhã vai pecar de novo, então tenho que comprar o meu cordeiro. Já se acorda, vai no mercado de Água Fria, Encruzilhada, Casa Amarela, aonde você achar melhor, e compra mais um cordeiro. À noite já tinha que estar aqui de novo, ou de dia, para imolar novamente o seu cordeiro por causa do seu pecado. Imagine o trabalho que era isso. Imagine a sujeira que era isso. Imagine como é que era o templo naquela época, ou o santuário. Só que aí, esse animal era o cordeiro, que representava o Messias. É por isso que quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que este cordeiro que era sacrificado no altar do holocausto já apontava para Cristo. Quando João Batista viu Jesus, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque hoje não tem um altar do holocausto aqui na igreja. Não tem. Por que não tem? Porque o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus, já morreu na cruz do Calvário. Ele foi imolado na cruz do Calvário, e a sua morte, o seu sangue caindo na terra, purificou nossos pecados. Louvado seja Deus. E hoje a gente pode orar, pedir perdão a Ele, clamar por misericórdia. Não precisa mais trazer cordeiro, porque o Cordeiro de Deus já morreu em nosso favor na cruz do Calvário. Então hoje a gente não precisa trazer cordeiro para imolá-lo por causa dos nossos pecados, mas a gente pode entrar na presença de Deus com convicção, porque o Cordeiro de Deus, o sacrifício que vale por todos os nossos pecados, já foi imolado na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui, livre de todo o pecado. Pecou, pode se arrepender, porque há sangue na cruz do Calvário que purifica de todo o pecado. Apenas o sangue do Filho de Deus poderia purificar o mundo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19 vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas
com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós fomos comprados por bom preço, um preço muito alto, que prata, que ouro, que nada poderia pagar, a não ser o sangue do Cordeiro de Deus, ali na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você passava do altar do holocausto, tinha agora a pia, que era para lavar as mãos e lavar os pés. Era um local onde os sacerdotes se purificavam antes de ministrar. Eles não podiam fazer nada sem lavar as mãos e lavar os pés. Imagine agora que o pastor Edivan vai mandar implantar várias pias aqui do lado, que antes de você entrar no pátio, antes do ministro vir para cá para o altar, tem que lavar as mãos e lavar os pés, que era um ato de purificação. Lembre-se que os homens antigamente usavam alpercata, né? Mas sandália, muita poeira, chão de barro, muita areia. Tinha que lavar os pés e lavar as mãos. Sempre que fosse fazer alguma coisa, o ministro tinham que lavar as mãos e lavar os pés. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 30, verso 18 a 20. Farás também uma pia de cobre, com sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar. E nela deitarás água, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Era um símbolo da purificação que somente podemos ter em Cristo Jesus, para ter acesso à presença de Deus. Pense que para não morrer era preciso lavar as mãos e lavar os pés com água, água mesmo, para um símbolo de purificação. Mas você vai ver que a purificação de verdade só se dá pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, verso 14. E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Aquela água da pia já era um símbolo, apontava para Jesus, apontava para o sangue de Jesus. Aonde aquela água, irmão, a mesma coisa do cordeiro. Todo dia você tinha que comprar um cordeiro. Assim você levava e o seu pecado era perdoado. A mesma coisa o sacerdote entrava no tabernáculo, ia fazer algum trabalho para o Senhor, lava a mão, lava o pé, todos os dias. Cordeiro para matar, lava as mãos, lava os pés. Veja, todos os dias, um símbolo, um ritual, fazendo aquilo. Aí você olha para Jesus e o texto lá de Apocalipse vai dizer: estes são os que lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. No capítulo 22, verso 14: bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. O sangue de Jesus é que purifica de verdade. O sangue de Jesus é que limpa nossas mãos, nosso coração, nossa mente, nossos pés, nossa boca. É o sangue do Cordeiro que nos purifica de verdade. Não é apenas a água corrida, não é a água. A água você vai ter que lavar a mão todos os dias, e um ato real, físico. Mas hoje nós podemos lavar a nossa alma, lavar o nosso corpo. Senhor, estou na tua presença, purifica-me, meu Pai, limpa-me. E eu creio que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. O pátio era isso, o altar do holocausto e a pia para a purificação. Você entra para o lugar santo, é o segundo compartimento. Assim que você entra, ao lado esquerdo ficava um candelabro de 7 bicos, onde ficava constantemente aceso, representando a presença de Deus no meio do seu povo. Lembre-se sempre,
quando a Bíblia fala do santuário, do tabernáculo, fala do fogo, fala da presença de Deus. Tinha o fogo lá fora, que era o fogo para consumir o sacrifício. Tinha ali o candelabro com seus 7 bicos acesos, onde sempre tinha que colocar azeite para ele sempre permanecer aceso, representando a presença de Deus no meio do seu povo. Ao lado direito ficava uma mesa revestida de ouro, com 12 pães sem fermento, que representava as 12 tribos de Israel. Só que não só as 12 tribos de Israel, mas também o próprio Messias. No livro de João, capítulo 6, verso 35, vai dizer: Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então aqueles pães representavam as 12 tribos, mas também o Messias. No meio, entre a cortina do Santíssimo e o Santo, ficava o altar do incenso. O fogo que eles usavam para queimar o incenso era sagrado. Ele vinha do altar do holocausto. Os irmãos lembram de uma passagem que algumas pessoas pegaram fogo de outro lugar e trouxeram para o altar e colocaram no altar do incenso. Quando colocaram, eles morreram. Por que morreram? Porque era fogo estranho. Esse altar do incenso, o fogo que queimava o incenso, deveria ser o fogo sagrado que era ali do altar do holocausto. Não podia ser um fogo de qualquer lugar. Não podia ser fogo que você fazia e trazia para o altar do incenso. Você tinha que ir lá, o sacerdote ia lá fora, pegava uma brasa, pegava o fogo, trazia para o altar do incenso, porque aquele fogo era o fogo sagrado. A presença de Deus, irmão, não é qualquer uma, não é qualquer coisa, não é qualquer fogo que é o fogo de Deus. Veja, eu falei 2 vezes de fogo. Tem fogo lá fora, tem fogo aqui e ainda tem fogo lá dentro, no Santo dos Santos. Mas você percebe que não é qualquer fogo. A presença de Deus não é representada por qualquer fogo. Não é só porque está quente, estão dizendo que tem fogo que é a presença de Deus. Às vezes pode ser um fogo estranho, um fogo que gera morte, um fogo que gera rebelião, um fogo que gera bagunça. Mas o fogo de Deus não é o fogo de destruição, é o fogo que edifica, é o fogo que queima, mas não mata, não consome, porque o fogo de Deus é o fogo santo, é um fogo sagrado. Nunca o fogo de Deus vai criar bagunça. Nunca o fogo de Deus, que é representado pela presença dele, vai trazer rebelião, vai trazer contenda. Não, por que não? Porque o fogo de Deus, a presença de Deus, ela é santa e ela gera edificação. Nunca morte, ela gera vida. Nunca a presença de Deus vai gerar morte, vai gerar sempre vida. Vida para quem está morrendo, levanta e fica de pé. Vida para quem já tem, comece a andar, porque a presença de Deus está em nosso meio. Porque a presença de Deus era representada por fogo, mas era um fogo sagrado. Não era qualquer fogo. Pelo contrário, qualquer fogo gera morte. Porque qualquer fogo é fogo estranho. Esse fogo aqui era o fogo sagrado, era o fogo do altar do holocausto. Não era qualquer fogo. De manhã e à noite era queimado um incenso especial que liberava um agradável cheiro. Esse incenso representa as orações do povo de Deus. Esse altar do incenso tinha especiarias difíceis de encontrar, difíceis de conseguir, e ninguém poderia fazer esse incenso. Ninguém poderia colocar na sua casa. Era um incenso específico. A receita foi dada pelo próprio Deus, só para o lugar santo, só para aquele lugar. Nenhuma outra pessoa poderia fazer um incenso daquele, porque aquele ali era específico para trazer um cheiro agradável, um cheiro
ótimo de sentir, porque ali estava também a oração da sua igreja, do seu povo. Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4 vai dizer assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Hoje, irmãos, a gente também não tem um altar do incenso aqui na igreja. A gente não tem um lugar que queima e traz um aroma suave para a sua igreja. Não tem. O máximo que tem é um bom ar. Bota um bom ar antes de você chegar, para ficar um aroma agradável. Flores do campo, né? Oh, coisa maravilhosa, parece que a gente está num campo. Mas não tem altar do incenso. Não tem. Por que não tem? Porque o altar do incenso hoje é as nossas orações e adoração a Deus. Eu não sei se você sabe, mas Deus, ele não escuta com o nariz. Eu e você, a gente ouve com o nariz. Só que o nosso Deus, ele não ouve com o nariz, ou ele não ouve com o ouvido, ele ouve com o nariz. A audição de Deus é pelo nariz. Lembre-se que o altar do incenso, quando queimava, aquele cheiro suave exalava e enchia todo o santuário. Depois eu falo do Santo dos Santos. A nossa adoração hoje e a nossa oração é o aroma suave para o nosso Deus. É o que queima, começa a queimar, começa a arder, a adoração começa a fluir, a oração começa a encher a casa, e o nosso Deus lá dos altos céus, ele inspira pelo nariz e ele sente o aroma suave da nossa adoração, o aroma suave da nossa adoração e das nossas orações. Ele não ouve com o nariz, é o bom perfume, ele sente pelo nariz. Todas as vezes que a gente adora, que a gente ora, enche a casa de fumaça, enche a casa de adoração, de oração, e a Bíblia vai dizer que o anjo leva até a presença do nosso Deus as nossas orações, mas a nossa adoração, ele sente o cheiro suave da nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todas as vezes que você adorar, se lembre que Deus não ouve com o ouvido, ele ouve com o nariz, e ele inspira a nossa adoração como um bom perfume, aquele agradável que nem em França é produzido, porque esse perfume é especialmente para o nosso Deus. Acaba-se o santo, só que agora a gente vai entrar no Santíssimo, no lugar que só o sumo sacerdote pode entrar. E detalhe, o sumo sacerdote só pode entrar uma vez por ano. Nem ele pode entrar direto, porque é um lugar tão especial, e a gente pode até dizer assim, gostoso de estar, mas ao mesmo tempo perigoso, que o sumo sacerdote só entrava uma vez. Imagine que aqui nesse lugar é a representação agora da presença de Deus real. Ali é o pátio, todo mundo pode entrar, o povo pode entrar, é o lugar do sacrifício. O sacerdote se purifica, entra no santo, mas o sacerdote só fica até o santo. Para entrar para o Santíssimo, só o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Os sacerdotes não entravam no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, e uma vez por ano, no dia da expiação. Ele entrava com sangue de touro, pelos seus próprios pecados, e novamente com o sangue de bode, pelos pecados do povo. Ele pegava esse sangue e o aspergia no propiciatório, a cobertura da arca da aliança, oferecendo a Deus
Imagine, só uma pessoa, o sumo sacerdote, ele pegava sangue de touro, trazia, derramava sobre o próprio expiatório pelo pecado dele. Primeiro é o pecado dele. Se ele entrasse ali, irmão, em pecado, ele era consumido, ele morria, porque ali é a representação daquele tempo, da presença de Deus real. Ali está a Arca da Aliança, ali está a presença de Deus. Então, a gente hoje talvez não tenha nem noção do que seja isso. A gente não tenha nem muita noção, talvez porque não morre mais ninguém na igreja, não morre mais ninguém na hora da adoração. Então a gente não tem nem noção do que eu estou falando, assim, que ali é o lugar santíssimo, onde a presença de Deus estava ali, contida ali, descia naquela arca. A gente não tem nem noção do que é isso. Mas o sumo sacerdote sabia que se ele entrasse em pecado, ele era consumido, ele morria por causa da santidade de Deus. Então ele primeiro derramava, aspergia o sangue do touro pelos seus pecados, depois pegava o sangue de bode e derramava agora pelo pecado do povo. E ele fazia isso para que o povo fosse perdoado perante Deus. Ele fazia isso para que Deus perdoasse o povo. Era o sacrifício, e foi Deus que pediu essas coisas. Foi Deus que estabeleceu todo esse processo que você acabou de ouvir. Só que para o sumo sacerdote, para ele estar naquele lugar santíssimo, ele pegava o incensário, trazia para o lugar santíssimo e ele borrifava, fazia com que aquela fumaça agora invadisse todo o lugar santíssimo, para que todo lugar santíssimo ficasse cheio de fumaça, aquele bom cheiro. Lembra da adoração? Aquele bom cheiro, todo aquele lugar, ele fazia com que a fumaça preenchesse aquele ambiente e fazia agora a aspersão em cima da Arca da Aliança. No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Os irmãos, não sei se os irmãos já viram, em cima da arca, era toda revestida de ouro. Em cima da arca ficavam 2 querubins, um de um lado e o outro do outro, e eles ficavam desse formato, formando aqui um arco, um aqui e um aqui, e os dois ficavam de cabeça baixa em reverência. Dentro da arca estava um pouco do maná que o povo recebeu no deserto, a vara de Arão que floresceu, indicando aquele da qual Deus escolheu para ser o primeiro sacerdote. A arca era feita de madeira de acácia e toda revestida de ouro. Sobre ela estava a tampa, que era o próprio expiatório, também revestido de ouro fino. E esses 2 querubins baixavam sua cabeça em reverência. E aquele arco, aquele espaço que ficava no meio dos braços dos 2 querubins, ali era considerado como se fosse o trono de Deus. Ali Deus estava assentado. E eu não sei se os irmãos já viram alguma foto. Você percebe que no meio daqueles 2 querubins, em reverência, em adoração a Deus, vinha um fogo lá do céu até aquela arca, aonde todos os povos passavam e viam aquele fogo assustador que habitava sempre no meio do povo de Deus. E ali, aquele altar, ali onde estavam aqueles querubins, era como se fosse o trono de Deus, onde o próprio Deus está assentado, recebendo toda a adoração e regendo todo o seu povo. Veja que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Deus manifestava a sua glória. Só que o detalhe é que aquele lugar era o único lugar de encontro e de acesso a Deus. E só o sumo sacerdote poderia entrar ali. Nenhum homem mais poderia. Se entrasse, morreria. Só o sumo sacerdote. Imagine que o povo ficava do lado de fora. Será que ele vai sair? Será que ele está bem com Deus? Deus queira que o pastor Edivan saia do Santo dos Santos. Deus queira que ele venha aqui fora encontrar a gente. Aí a gente espera, ele está lá fazendo todo o ritual. Aí daqui a pouco o pastor sai. Aleluia, ele saiu, glória a Deus. Deus recebeu o nosso sacrifício, vamos embora.
Mas veja que coisa, irmão, todo ano isso. Só que só um homem tinha acesso à presença de Deus. Lembra que eu falei no Gênesis? Deus nunca quis um lugar para que fosse um lugar de encontro. Deus nunca separou um lugar para se encontrar com o homem. Os homens chegam em Canaã, acaba o tabernáculo. Aí os homens têm uma ideia. Quem tem a ideia é Davi. Davi olha o palácio, olha o tabernáculo, olha o ouro, olha toda a sua construção e diz: não é certo eu habitar em um palácio e Deus habitar em uma tenda. Vou construir um templo para Deus. Ele não constrói, mas passa o projeto e o incentivo para Salomão. Salomão constrói um templo lindo, onde pessoas de longe viam, pessoas de todo canto vinham ali para ver o templo e a sabedoria de Salomão. Lembre-se, Deus nunca pediu um lugar. Salomão levanta um templo, passa a abertura, a inauguração, a glória de Deus desce, um sacrifício medonho, muitos bois, muitas vacas, muitos bodes. Deus recebe, a glória de Deus desce. O próprio Deus diz: eu habitarei nesse lugar e ouvirei as vossas orações. Deus fala. Só que o templo de Salomão é destruído. E agora? O que aconteceu? É o lugar de encontro com Deus, é o lugar de adoração. É destruído. Templo de Zorobabel, vamos construir um templo novamente. Constrói o segundo templo. Templo lindo, maravilhoso, também é destruído. Terceiro templo, templo de Herodes. Podem construir um templo aqui, não tem problema. Adorem ao vosso Deus em um lugar. Constrói o templo de Herodes. Outro templo bonito, as pessoas de longe viam o ouro, viam o brilho e o resplendor do templo. O que acontece? O templo também é destruído. O homem sai do jardim do Éden porque é expulso por causa do pecado. Constrói um tabernáculo aonde Deus habitaria, não tem mais tabernáculo. Constrói um templo aonde a glória de Deus habitaria, é destruído. Aonde adorar a Deus, irmão? Aonde que Deus está? Como se achegar a Deus? A ponto daquela mulher dizer para Jesus: qual é o lugar certo de adorar? Eu sei que eu aprendi com a minha família que era em cima do monte. Você diz que é no templo. Aonde é que é o lugar certo de adorar? Aonde é que a gente vai encontrar Deus? A ponto de Jesus dizer: não há lugar certo para adorar. Aonde estiver um adorador que o adore em espírito e em verdade, ali Deus estará presente, recebendo a adoração, porque Deus é espírito e Ele gosta que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o templo, o tabernáculo, o jardim do Éden, e Jesus nunca Deus pediu um lugar que o homem construísse para habitar. Aí você pode, mas Diego, e você não leu Êxodo, que Deus pediu? Calma. Quando Jesus vem e ele é crucificado na cruz do Calvário, Mateus capítulo 27, verso 51. Não existe mais templo, não existe mais tabernáculo. Jesus está na cruz do Calvário, capítulo 27 de Mateus, verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, o véu que separava os homens de Deus foi rasgado pelo próprio Deus. Parecia que era Deus dizendo ao povo: eu nunca pedi a vocês um lugar de adoração. O lugar de adoração é onde tiver alguém quebrantado de espírito e contrito. Eu habito no meio do meu povo. É este o lugar que eu quero habitar. O véu foi rasgado, irmão, de alto a baixo. Se fosse rasgado de baixo para cima, alguém poderia dizer: foi o sacerdote, foi os apóstolos. Não, o altar foi rasgado de cima para baixo, onde Deus estava dizendo: eu não pedi templo,
Eu não pedi que vocês construíssem um templo de madeira, de ouro, de pedra. Eu nunca pedi isso a vocês. Esse não é o lugar que eu quero habitar. Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O desejo de Deus sempre foi que o homem tivesse liberdade para o adorar. O desejo de Deus sempre foi habitar com os homens, sempre foi estar em comunhão com os homens. Mas o que afasta isso, o que quebra isso, é o pecado. Por conta do pecado, o homem foi afastado de Deus. Pode ver que quando você está bem com Deus, quando você está bem espiritual, está naquele ritmo bom, culto, oração, jejum, consagração, lê a Bíblia, está bem com Deus, você percebe que aonde você para, Deus fala com você. A parada de ônibus, aleluia, Deus é maravilhoso. Está subindo uma escadaria, Deus é tão bom, glória a Deus que me deu saúde. Está no ônibus apertado, está lá bem, meu Deus do céu, eita Jesus. Mas graças a Deus que eu tenho um trabalho para ir, graças a Deus que eu estou indo. Quer dizer, aonde você está, você percebe que Deus está lá. Aonde você anda, aonde você chega, você consegue adorá-lo. Por quê? Porque não há nada que impeça o homem de se achegar a Deus, a não ser o pecado. E por conta do pecado, o homem foi expulso da presença de Deus. Mas eu vou partir para o próximo ponto por causa do horário, que eu acho que essa é a parte mais bonita, essa é a parte mais interessante, aonde João capítulo 1 verso 14 vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga amém, irmãos. Amém. O verbo Jesus habitou entre nós. Só que tem uma coisa ainda mais linda nesse texto. A palavra habitou no grego é armou o seu tabernáculo. Então a gente poderia ler esse texto assim: e o verbo se fez carne e se tabernaculou conosco. Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas tabernaculou. Ele não só habitou entre nós, mas ele se tabernaculou conosco e em nós. Quer dizer que hoje nós, Deus habita em nós. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito de Deus? Amém? Só que eu não só Ele habita em mim, mas eu habito dentro dele. Ele habita em mim e eu habito dentro dele. Ele se tabernaculou, irmão. Hoje eu e você somos morada do Espírito Santo. Não é mais o templo, não é mais o tabernáculo, não precisamos de um jardim. Por que não, Diego? Porque o próprio Deus habitou em nosso meio e quis morar dentro de nós. Ele mesmo quis morar dentro de nós, a ponto dos apóstolos dizerem: Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus nunca quis imagem de escultura, madeira, pedra, ouro. Nunca Ele quis isso para morar ali. Por quê? Porque Ele criou o ser humano para ser templo e morada dele. O próprio Deus, Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, habita dentro de nós. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que coisa, irmão. E o verbo se fez carne e se tabernaculou conosco. Ele quer dizer que Cristo é o mesmo do passado, e foi Ele quem falou lá no passado: e me farão santuário para que eu possa habitar no meio deles.
A diferença dessa vez é que o tabernáculo é o próprio corpo do ser humano entregue por ele. Irmãos, quando Deus falou com Moisés lá no Êxodo, no livro de Êxodo, Deus não estava dizendo construa um tabernáculo de madeira, de ouro, mas Jesus estava dizendo: eu vou tabernacular no ser humano. O altar que Deus quer, o santuário que Deus quer, é a nossa própria vida. Ele habita em nós. É por isso que o texto vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Irmãos, às vezes a gente pensa assim: como pode isso? Como é que eu posso ser templo e morada do Espírito Santo? Eu erro, eu falho, eu peco, eu tenho medo, eu tenho receio, tantas coisas que faz com que o ouro seja melhor do que eu, que a prata seja melhor do que eu, que a madeira seja melhor do que eu. Só que Deus nunca pediu coisa, Deus nunca quis habitar em coisa, porque coisa não tem sentimento, coisa não tem vida, coisa não falha, não erra. Deus sempre quis habitar dentro do ser humano. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Esse vidro, esse altar de vidro, ele não está aqui porque ele é obediente. Ele não está aqui porque ele quer. Ele está aqui porque o pastor comprou, porque botou ele aqui e ele não pode se mexer. Você está aqui porque você quer, amém, irmãos? Você está aqui porque você precisa de Deus. Você está aqui porque você sabe que precisa reabastecer o teu espírito. Você precisa ter contato com Deus, porque as aves precisam do ar, os peixes precisam da água, os animais que andam na terra precisam da terra. Nós temos um vazio dentro de nós. Lá em Eclesiastes vai dizer: Deus colocou a eternidade dentro do homem. É por isso que o homem sem Deus sente falta, fica desesperado, fica com um vazio que nada pode preencher, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Só Deus preenche, só Deus preenche. E eu creio, se você está aqui essa noite e sofre de algum problema que não consegue dormir, algum problema que tem medo, algum problema que você se sente sozinho, receba mais do Espírito Santo de Deus aqui esta noite. Deus está em nosso meio e dentro de nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, eu encerro com um testemunho. Um grupo de irmãos estava evangelizando e encontraram um senhor sentado na porta da sua casa. E quando foram falar para ele de Deus, de Jesus, aquele homem fez assim: calma, entra aqui na minha casa comigo. Se você souber responder, eu deixo você pregar para mim. O grupo disse: ok, vamos. Ele disse assim: Deus é o Criador de todas as coisas, não é? É. Deus é grande, não é? É. Tá bom. E como é que vocês crentes dizem que Deus habita dentro de vocês? Se Ele é tão grande, se Ele é Criador de todas as coisas. O pessoal olhou um para o outro, e agora, como é que a gente responde? Aí viram uma janela de vasculhante, estava um sol tremendo do lado de fora. Aí disse assim: essa janela aqui, abra aí por favor. Abriu a janela, o sol começou a entrar dentro da casa. O sol está aqui dentro, tá? Aí o homem disse: tá. Ele disse: pois bem, como é que o sol está fora do planeta e o sol está aqui dentro? Ele disse: é porque o sol vem diminuindo,
até entrar pelas brechas do vasculhante. Aí ele disse: obrigado por responder a sua pergunta. Como assim? Ele disse: vou explicar. Deus é tão grande que é criador de todas as coisas. Deus é forte e poderoso, mas Ele vem diminuindo, até caber dentro de mim. E Ele quer caber dentro de você também, porque Ele tem um plano na sua vida. Aquele homem começou a chorar e entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Por quê? Porque o homem não foi feito para estar jogado nas calçadas, cheio de lama, sujo, embriagado. O homem não foi feito para estar pelas esquinas, pelas escadarias usando droga. O homem não foi feito para estar pela noite ou pelo dia se prostituindo e usando seu corpo como bem entende. O homem não foi feito para o pecado, mas o homem foi criado para a glória de Deus e para ser templo e morada de Deus. Pode ser que ele nem saiba disso, ele pode ser até uma habitação do diabo, mas eu creio que o diabo está ali de impostor. O diabo está ali, ele não é nem convidado e nem dono, porque dono é o nosso Deus e o principal convidado é Jesus Cristo. Então eu creio que quando você vê uma pessoa aqui agora, a partir de hoje, você olhe para ela e diga: você é templo e morada do Espírito Santo. Mas eu não sou crente, mas Deus te fez para habitar dentro de você, e Ele quer morar dentro da sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode adorar a Deus por esta verdade. Você pode bendizer ao nome de Deus por essa verdade. O próprio Deus habita em nós, irmão. Não precisa mais lavar a mão, não precisa matar bode, não precisa matar boi. Podemos entrar com convicção na presença dEle e clamar pelo sangue do Cordeiro, que purifica de todo o pecado. E a Bíblia vai dizer: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Amém. Deus está em nosso meio, Deus está dentro de nós. Nunca esqueça dessa verdade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.